Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cleiton. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula de hoje, iremos estar falando sobre um assunto muito interessante e que nos remete a múmias, a sarcófagos, a Cleópatra. A gente está falando do Egito Antigo. Sejam bem-vindos a essa aula. Localização e história. Primeiramente, os povos seminômades, observando a escassez de caça de animais, que se deslocavam em regiões de água, de rio, eles acabaram se fixando também próximo a rios. Então, esses povos seminômades acabaram encontrando o Egito. Então, as primeiras cidades egípcias foram se formando há pouco mais de 5.000 anos, próximo do rio Nilo. Situado no nordeste da África, o território egípcio é uma grande parte desértica, é um verdadeiro oásis, ou seja, é como se fosse uma espécie de miragem. No meio do nada, no deserto, você encontrar coqueiros e água. É como se fosse basicamente assim, né? Uma miragem, um achado. Então, a existência do Egito se dá através do Nilo. E, ao longo desse período, camponeses escravos, muitas vezes vão tentar se revoltar também pelas condições de vida péssimas e a possível que levavam. Recebiam em certos momentos de calamidade uma ajuda do Estado. Algo parecido com o que estamos vivendo hoje, né? Onde o governo tem ajudado de maneira bastante irrisória uma ajuda financeira mínima para o povo brasileiro. O Egito, então, é um estado teocrático, de comando absoluto, teocrático, comandado pelo faraó, tido como um Deus vivo na terra. Mas não foi bem assim no início, como veremos a seguir. Então, a antiga cultura egípcia sobreviveu por 30 séculos. Iniciou em 3.500 a.C. e foi até 525 a.C., onde foi influenciada por outros povos. Tanto influenciou como foi influenciado. Destaque de pontos de convergência disso, a gente pode destacar justamente a questão da Mesopotâmia, né? As sociedades da Mesopotâmia tinham o que lá? Desigualdade social, atividades econômicas dependentes das águas dos rios, no caso da Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates, no caso do Egito, o rio Nilo, né? Como ponto de convergência. Crenças politeístas, né? Em vários deuses, e a escrita. Que no Egito vão ter 3 escritas, formas de escrita, né? Essas escritas, o demótico, que é o mais popular, o hierático, considerado sagrado e utilizado pelos sacerdotes, e os hieroglíficos, mais complexos, utilizados pelos escribas. Né? As diferentes formas de governo, no caso das divergências, governo unificado, né, com toda a centralização do poder nas mãos do faraó. E o Egito também vai enfrentar, com toda a grande potência, invasões de povos estrangeiros. Entre elas, vai estar sendo dominado em 525 com as invasões dos persas. Fala um pouco do rio Nilo. Uma máxima importantíssima, quando se fala de Egito, está lá o historiador Heródoto, o pai da história, fala: o Egito, dádiva do Nilo. O que significa essa expressão, essa máxima? De que o Egito só acontece porque existe o Nilo. O Nilo é o que promove todo o equilíbrio, toda a vida, a atividade de vida no Egito. Como a região era desértica, o rio ganhou uma extrema importância para os egípcios. O rio era utilizado como meio de transporte de mercadorias de pessoas. E aí, então, nesse tráfego intenso de embarcações nos rios, muitos grupos étnicos também se estabeleceram lá. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens, nas épocas de cheias, favorecendo a agricultura, onde plantavam inúmeros produtos.
Nos meses das cheias, as águas do rio invadiam as margens, deixando as terras úmidas e prontas para plantio. Nas entre-safras, as atividades eram a pesca, a caça e o artesanato. Então, tinha todo um planejamento, uma estrutura de planejamento, né? Onde, no período de cheia, que era geralmente julho, outubro, os períodos das cheias, onde eles estavam ocupados com as atividades, como pesca, caça e artesanato. E nas vazões, eles iam justamente trabalhar nas plantações, né? Ao redor do rio, hortaliças. O primeiro dia de cheia era considerado o primeiro dia do ano. Suas águas alagam, suas águas alagam vastas áreas e nas vazões se tornam driblado. A questão aí do enriquecimento do solo, onde há micro-organismos, né? Vão ficar sedimentados na terra, fazendo matéria orgânica e fertilizando o solo. Mas as cheias também traziam prejuízo, porque algumas vezes eram muito violentas, destruíam as plantações. Como hoje em dia, a chuva às vezes ela chega com bastante força e acaba causando alguns acontecimentos que os seres humanos não estavam preparados, né? Isso sempre aconteceu, não só nos povos do Egito, mas conosco, por exemplo, né? Nos dias de hoje. Os egípcios construíram canais de irrigação, barragens e grandes reservatórios para melhor utilizar a água, armazenando-a e abastecendo nas regiões mais distantes do vale. Ou seja, esses canais de irrigação eram técnicas, né, que foram cada vez mais aprimoradas por eles, porque houve um contingente populacional. A partir do momento em que o Egito se vê com 7 milhões de habitantes, né, era um verdadeiro formigueiro humano, ele tem que realmente aumentar as suas formas de produção. Né? Então, técnicas foram alavancadas. O deserto apresentava vantagem, ajudava os egípcios a se defender dos inimigos, pois os povos estrangeiros desanimavam ao atravessar o deserto para atacar as cidades. E é a vantagem, né? Ser localizado o Egito no nordeste do continente africano, sendo bastante complicado para chegar até lá. Aqui é uma imagem do Rio Nilo, seu delta, imagem da NASA, imagem muito bonita, diga-se de passagem. Então vamos à formação do Egito, como se deu. Na verdade, o Egito se dá em 3 momentos, né? No Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Período pré-dinástico, 400 a.C. a 3.200 a.C. Aglomerados humanos se instalaram nas margens do rio, como a gente estava falando. Grupos clânicos vão dar origem aos nômos. O que eram nômos? Nômos eram esses comunidades que eram chefiadas por patriarcas. Esses patriarcas chamavam-se de nomarcas. Né? E os nômos eram comunidades agrícolas, de base familiar, que eram independentes. Então, cada vez mais essas pessoas foram chegando, né, até essas regiões e ficando lá. Então, da união dos nômades surgiram 2 reinos, Baixo Egito no norte e Alto Egito no sul. O Alto Egito é aqui esse aqui, né, a parte de baixo dessa imagem, onde tem um nomarca com, né, uma túnica, espécie de coroa, né, branca. E o Baixo Egito com a coroa vermelha. E aqui isso é dividido pelo Rio Nilo. Então, da união, da junção dessas 2 coroas, vai se formar o primeiro faraó. A ideia do faraó vai nascer daí. Menes, que era do Alto Egito, da coroa branca, vai unificar os 2 reinos e vai se tornar o primeiro faraó. Então, o Estado passa a controlar as atividades econômicas, regulamentar o comércio, recolher impostos, taxas e organizar obras públicas. E também organizar o trabalho coletivo. Tudo isso vai estar sob responsabilidade do faraó. A capital é Tiflis, depois Mênfis, no segundo momento. O Antigo Império ainda vai ser, agora o Antigo Império vai ser oficializado em 2700 a.C. a 2200 a.C. Vai ter essa concentração, essa centralização do poder nas mãos do faraó, vai causar o quê? Uma paz interna,
no Egito, grande prosperidade, fortalecimento do poder do faraó. Capital é Mênfis também. Times e Mênfis. Construção das grandes pirâmides de Gizé. Pirâmide era chamada eterna morada do faraó, porque o faraó se preocupava muito com a construção das pirâmides, né? Levava muito tempo, é um processo muito complexo de ser realizado. Até hoje ainda, né, não se sabe ao certo como eram construídas, há técnicas específicas para as construções. Então eram sempre empreendimentos grandiosos, as construções das pirâmides, dos templos, né? Rebeliões dos nobres e enfraquecimento do poder central, foi o que aconteceu depois com a autonomia dos nomarcas. Esses nomarcas que deram origem às suas junções, deram origem ao faraó, justamente vão ser os nomarcas que vão contribuir para o enfraquecimento do poder central. Nomarcas assumem o poder em estados independentes, novamente. Passam a arrecadar impostos e têm muita força, muito poder. Mas a partir da 8ª dinastia começou a decadência do Império. Na 10ª dinastia o Estado se enfraqueceu, minado pelas incursões de povos nômades. Porque é isso, é um comércio ativo, é muito movimento, então muitos povos nômades acabavam se fixando lá no próprio Egito, que era aberto a esses estrangeiros. O Estado acabou se dividindo em 280 a.C. em 4 centros políticos que rivalizavam entre si, disputavam o poder. Entre essas adoções está o isolamento. Então, Médio Império, 2000 a.C. a 1785 a.C. Destaca-se o que, então? A restauração do poder do faraó. O faraó retorna novamente a ser o chefe supremo, o Estado teocrático, nova centralização política, onde vai agora a capital ser Tebas. Rompimento do isolamento é uma ação, porque voltando às atividades comerciais, relações comerciais com outros povos vão ser reabertos. Grandes obras públicas de irrigação vão ser feitas, porque o contingente populacional aumentou, né? Então, os camponeses vão ter que produzir cada vez mais, produzir um excedente, que vai ficar retido boa parte pelo Estado também. Parte dessa riqueza servia justamente para o sustento do faraó lá. E o restante era destinado à manutenção de drenagem, de irrigação, e uma parte era armazenada para as épocas de vazantes. Então, domínio dos Ixos, invasão dos Ixos antes e depois domínio, 1785 a.C. e 1552. Aos Ixos é acreditada a introdução do cavalo e carruagem, o arco composto, machado de batalha melhorados e técnicas avançadas de fortificação, entre outras contribuições que eles acabaram dando ao povo egípcio. Mas nem sempre também é sempre malefícios serem dominados. Há benefícios também, né? No caso dos Ixos, eles trouxeram isso. Os Ixos que eram povos vindos da Ásia e que reza a lenda que chegaram por lá e acabaram alguns casando com alguns egípcios por lá e ficaram, em dado momento, deram um golpe. Também foram responsáveis por trazer novas frutas e legumes, novas técnicas militares e introdução do gado na região do Nordeste do continente africano. Também nesse período do Médio Império destaca-se a chegada dos hebreus, que é muito importante, destaca aqui. Os hebreus que vão ter, vão chegar justamente devido a José, que era filho de Jacó, e teve aquela questão dos irmãos que vendeu, que fez com que ele chegasse ao Egito. E depois, os hebreus, as terras dos hebreus estavam secas, e como o Egito era próspero nessa época, eles foram para lá, foram acolhidos pelo irmão que eles mesmos tinham vindo. Mas isso é uma outra história, uma outra aula. Novo Império, 1552 a.C. a 1069 a.C. Então, destaca-se o quê? Expulsão dos Ixos. Quando os Ixos são expulsos e os hebreus estão lá, o que acontece? Os egípcios escravizam os hebreus. Precisava de mão de obra, a escravidão era algo bastante recorrente no Egito, principalmente para a construção das pirâmides, sistema de irrigações, templos, né? É o período mais rico e conhecido, porque tem muitas narrativas e provas consistentes na Bíblia. Grande expansionismo nesse período vão ser usadas as técnicas herdadas pelos Ixos,
domínio da Núbia, Síria, Fenícia e Palestina. Ou seja, é um período de expansão, né? De conquista aqui do Egito. Destacam-se várias dinastias. Ramsés II é o mais emblemático, e justamente anda em contramão aí do avanço que o Egito estava tendo em termos de prosperidade, e a contramão disso é que há uma exploração dos camponeses, maior acentuação de trabalhos para esses camponeses, obras públicas, escravos cada vez mais explorados, impostos sendo cobrados e muitas dificuldades, miséria, fome e tudo mais. Período intermediário do Novo Império, invasões de vários povos. Mesmo o deserto impedindo em vários momentos a invasão, dificultando esse obstáculo, nem sempre estava livre, porque tinha um rio Nilo. Então, a invasão dos assírios, depois gregos, romanos, depois os persas, definitivamente em 517, aí 525, mais ou menos, que está aí a conquista definitiva do Antigo Egito. Uma imagem bastante interessante, do movimento, das atividades desses povos egípcios, templos lá atrás, pirâmides, muito bonita essa imagem. Falar um pouco da sociedade egípcia agora. A sociedade egípcia está dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. Também, como eles eram uma sociedade que se preocupava muito com a vida, muito menos com a vida, mas com a morte, Isso, para se preparar. Hoje em dia, pouco falamos, de questões como morte. Sacerdotes, militares e escribas, responsáveis pela escrita. Os escravos também compunham a sociedade egípcia. Eles trabalhavam muito e eram capturados em guerra. Então, está aí basicamente mais detalhes. Os camponeses eram a maior parte da população. Era eles que sustentavam toda essa maquinaria, do governo. Esses impostos eram pagos pelos camponeses, pelo faraó e da sua família, dessa estrutura de sacerdotes, chefes militares, funcionários públicos. Os escravos eram prisioneiros de guerra, conforme eu falei. Os artesãos produziam artes de luxo, móveis, armas, joias, roupas, tudo isso que era comercializado no Egito. Os comerciantes não eram muito numerosos, transportavam suas mercadorias através do Nilo. Os funcionários do governo trabalhavam diretamente para o faraó e para a nobreza. Os escribas, todos os funcionários eram os que mais tinham reconhecimento, pois só eles sabiam ler, escrever e fazer cálculos. Hieróglifos. Os sacerdotes eram valorizados e respeitados. Eram eles que comunicavam qualquer tipo de conselho com o faraó e para suas decisões serem tomadas da melhor maneira possível. Aqui é a pirâmide hierárquica, a pirâmide social do Egito, faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos aí na base da pirâmide. Na sociedade, E é isso. Os egípcios completavam sua alimentação com pesca, com caça. Viviam sempre se acidentando nas construções das pirâmides, nos trabalhos, E fabricavam vinho de uva, pão, cevada, trigos. Na agricultura utilizavam somente enxada e o arado. Falar um pouco do faraó, retomada do faraó aqui. Os faraós acumulavam poder e riqueza, como estava falando, era uma espécie de Deus vivo na terra, muito respeitado, muito querido e venerado. A população via como Deus, um Senhor absoluto. Tinham várias mulheres e muitos filhos. Viviam em palácios luxuosos, se alimentavam muito bem. Eu tinha embaixo do Tucano, que é o faraó que morreu, o faraó menino. A imagem mais emblemática do faraó. E estaremos comentando e falando dele nas próximas aulas. O faraó é a centralização política. Mais que um governante, era considerado uma encarnação divina, era um símbolo de toda a divindade da vida. O poder político e a religiosidade se confundiam.
e se autodeterminavam. Estado teocrático. Né? Concentração, ser supremo e venerado. O faraó era proprietário de todas as terras, chefe militar supremo, comandante do Estado. Para que seu poder pudesse estar presente em todos os lugares, ele mantinha uma grande e eficiente máquina burocrática. Essas máquinas burocráticas destacavam lá os escribas, conforme foi mencionado, como uma espécie de braço direito, né, administravam, escreviam, liam, faziam contas, eram muito importantes. Havia autoridades regionais baseadas em máquinas que não desapareceram, continuaram tendo sua influência, tinham autonomia, mas é só que dessa vez era limitada. Os verdadeiros representantes do poder central eram os escribas, que tinham conhecimento da escrita, da contabilidade, da redução das arrecadações, dos impostos e das determinações centrais. A economia. Então, a parte da economia. Graças à fertilidade do vale, a agricultura pôde ser largamente desenvolvida, constituindo a base da economia egípcia. É considerado o celeiro do mundo, devido a esse comércio intenso com todas as atividades que eram feitas. Entre elas, destacamos os cultivos, cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, uva, figo, linho, legumes, grão de bico, etc. Mas, apesar de tantos recursos, de tanta variedade de alimentos, eles se alimentavam muito mal. Né? Tinha pouco cálcio no corpo, muitas múmias foram achadas por pesquisadores, arqueólogos, com pernas quebradas, fraturadas, pela falta de cálcio no corpo. Então, trabalhavam muito, se alimentavam pouco e viviam muito, muito pouco. A pecuária não apresentou grande desenvolvimento, sendo criados bois, burros, porcos, carneiro, cabras e aves. Praticavam caça e criavam peixes em casa. O comércio realizado sem mercados. O dono não tinha dinheiro, também nem moeda era a base da troca. Mas era um comércio muito intenso. Aqui, uma imagem muito famosa, conhecida, facilmente encontrada na internet, aí as pirâmides de Quéops, Quefrem e Querinos, até hoje muito visitadas por turistas que vão do mundo inteiro para o Egito. Aqui destaco algumas curiosidades referente às pirâmides, que eram essas construções realizadas, a morada do faraó. Então, era muito importante estar pronto. E aí era desempenhado muito esforço e trabalho por todos. Lá no Egito, 80 pirâmides, construídas aproximadamente 4.000 a.C., distam apenas 10 quilômetros da cidade do Cairo, hoje capital do Egito, né? Então, as pirâmides são as únicas sobreviventes das famosas 7 maravilhas do mundo. A maior pirâmide é a mais antiga, Quéops, possui 148 metros de altura e 234 metros de base. E até hoje há muitos questionamentos sobre como como foi feito, né, essa pirâmide. A área que ocupa 54 mil metros quadrados, nela foram empregados 2.300 blocos de granito e 2 toneladas de cada um. As pedras foram trazidas da Arábia e transportadas em grandes embarcações, né, pelo Nilo. O transporte de terra eram colocados em enormes pranchas que, por sua vez, se deslocavam sobre troncos roliços de grandes dimensões. Trabalhavam na construção cerca de 100 mil operários durante 20 anos. Então, foi isso. Essa foi a aula sobre o Antigo Egito. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau.